Após longa espera, a sequência de Sem Volta para Casa chegou e não decepciona, mas admito que não era o que eu esperava. O que ela acaba sendo, no entanto, é talvez o filme mais Marvel de todos, reunindo elementos de praticamente todos os cantos do universo Marvel, fazendo com que o universo Marvel e a Nova York da Marvel nunca tenham parecido tão completos. Este vídeo vai conter spoilers de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Este filme tem uma grande responsabilidade. Sem Volta para Casa foi um enorme filme multiversal que terminou com o Peter em uma situação absolutamente devastadora. Este filme estava em uma posição em que eles não podiam fazer algo muito pequeno para não correr o risco de parecer insignificante em comparação, mas também não podiam exatamente fazer outra história de multiverso que pareceria derivativa, e eu acho que a maioria dos fãs não quer isso. Em vez disso, eles utilizaram o universo Marvel mais do que qualquer outro filme anterior do Homem-Aranha, mas sem nunca tirar o foco do próprio Homem-Aranha. O filme inicia com uma montagem incrível sobre as ações do Homem-Aranha nos últimos 4 anos. Ver os painéis de quadrinhos recriados na tela é sensacional. A cinematografia e a linguagem visual aqui evoluíram claramente em relação à trilogia Home. A montagem coloca rapidamente o Homem-Aranha do MCU como um herói de rua clássico, constrói sua galeria de vilões, mostra sua relação com a polícia de Nova York via Jean Jean the Wolf e revela a opinião pública sobre ele. Ele é o herói mais querido de Nova York. Só queria que a montagem mostrasse momentos de Demolidor e Thunderbolts para explicar onde Peter estava nesse período. Nos dias atuais, uma cena de ação com tanque apresenta o Justiceiro. Primeiro, é insano ver o Justiceiro das séries da Netflix agora em um filme do Homem-Aranha. Além disso, acho que essa é a melhor aparição do Frank desde sua estreia há uma década na segunda temporada de Demolidor. Acho que, pessoalmente, sou muito mais fã do Justiceiro não quando ele é usado como personagem principal, mas sim como um herói secundário, servindo de contraponto para o nosso protagonista. Talvez um herói mais tradicional. Funcionou em Demolidor na segunda temporada, quando houve conflito ideológico, e aqui também, mas com abordagem mais leve. Qualquer interação entre Peter e Frank é ouro puro. Tom e John têm uma química incrível, enquanto Homem-Aranha e Justiceiro têm um certo histórico desde o período entre os dois filmes, o que ficou evidente nas interações deles, e eu gostei muito disso. Acho que a inclusão do Justiceiro acrescentou muito em termos de entretenimento e comédia, mas também ajudou a mostrar onde Peter está neste momento. Ele não é mais o jovem inexperiente que via o Sr. Stark e outros heróis como exemplos. Ele agora tem seu próprio jeito e o modo do Justiceiro agir entra em conflito com isso. Peter discute, mantém sua posição e talvez até mude um pouco o Justiceiro. O isolamento do Justiceiro também se relaciona com a história de Peter, pois ele afirma que, se pudesse, não teria essa vida, indicando que Peter não deveria fazer essa escolha. Eu estava cético sobre incluir o Justiceiro, e talvez o momento em que Peter leva MJ até ele não tenha sido natural, já que ele poderia contatar outras pessoas. Mas, no geral, achei que a inclusão dele foi adequada e acrescentou muito, sendo facilmente a dinâmica mais divertida que Peter já teve com outro herói. Falando em outro herói, temos a primeira X-Men no MCU propriamente dito, Jean Grey. Primeiramente vou dizer que a Marvel fez um bom trabalho em manter isso em segredo no marketing, mas os Scoopers acabaram revelando. Sinceramente, apesar da revelação no filme poder ter sido legal, fico até feliz que tenham feito isso, porque eu tive tempo de me acostumar com a ideia antes do filme sair de que essa seria uma espécie de versão vilanesca da Jean Grey no MCU. Porque, uau, essa é uma escolha, digamos, única. Transformar Jean Grey, fundadora de um dos times mais populares da Marvel e provavelmente a menos ligada ao Homem-Aranha entre os 3 principais, em vilã ou principal antagonista de um filme do Homem-Aranha é algo insano. E o que é ainda mais insano do que isso é que funciona. A habilidade única da Jean de pular entre mentes realmente desafiou o Homem-Aranha de uma forma que eu não tenho certeza se algum membro específico da galeria de vilões dele conseguiria fazer. O sentido aranha do Peter lhe dá vantagem e o faz perceber, mas ainda assim, como lutar contra alguém assim? Você não pode atacar quem ela está possuindo e nem faz ideia de onde ela está fisicamente. Isso criou cenas intensas e um conflito único para o Homem-Aranha. Mas ao longo do caminho, Jean acaba parecendo tão ou até mais vilã do que parecia nos trailers. Ela não é uma anti-heroína ou uma heroína incompreendida, ela é uma vilã com uma motivação semi-compreensível, o que é relativamente comum hoje em dia. Ela causa muita destruição. Acho que ela causou a morte de muitas pessoas. E ela tem alguns momentos realmente sinistros de maldade psicológica. A cena com a MJ foi realmente chocante. Meu amigo previu isso bem antes de acontecer. Mas enquanto estava acontecendo, eu ainda não conseguia acreditar que eles estavam fazendo aquilo. MJ se lembra do Peter e o beija. E então o alívio emocional
emocional que o Peter sente é tão intenso. Tom Holland faz uma das suas melhores, se não a melhor, atuações nesse filme, mas foi difícil de assistir porque eu sabia que meu amigo estava certo e que essa não é a MJ, essa é a Jean Grey. Peter mesmo fala que o que Jean fez foi imperdoável, então acho estranho ele simplesmente perdoá-la depois. Ele entende que ela tem uma motivação compreensível, mas isso não justifica matar ou torturar emocionalmente os outros como ele. Acho que talvez o Peter tenha perdoado ela fácil demais, como se ele soubesse que ela não é realmente uma vilã, que ela vai ser uma super heroína no futuro. Ou pelo menos, logicamente, foi isso que eu pensei. Isso não foi o que senti ao ver o terceiro ato, o que atribuo a alguns fatores principais. O primeiro é a reviravolta do VMAX. Toda a conspiração sobre a suposta super droga ou arma biológica e a ideia de que Metzger estava mentindo ao dizer que não sabia disso. Acontece que ele realmente não sabe e é só uma saída de ar, a última coisa que Sarah Gray viu antes de morrer. Isso é chocante e inteligente, tornando o controle de danos mais vilanesco e Jean Grey mais razoável em seu colapso. Depois veio o flashback e a conversa sobre a tia May, lembrando que Sarah era tudo para Jean. Ela não teve uma tia May para orientá-la como o Peter teve, e agora é apenas uma criança ou adolescente. Jean manter Peter vivo por tanto tempo, fazendo com que ele respirasse manualmente, mostrou ainda mais seu heroísmo. E no final, achei que Sadie Sink foi excelente. Ela foi fantástica no papel, assustadora e vilanesca quando precisava ser, inocente e gentil quando precisava ser, e depois emotiva quando precisava ser. Acho que eles acertaram em cheio na escolha do elenco aqui, e estou realmente ansioso pra ver pra onde vão levar ela e os X-Men do MCU daqui pra frente. Transformar Jean Grey na vilã principal de um filme do Homem-Aranha foi uma ideia ousada, mas permitiu que o conflito final não se resumisse apenas a derrotar o vilão. Porque é a Jean Grey, e sabemos que ela vai ser uma futura super-heroína, esse ato final é mais sobre conversar com ela, e o Homem-Aranha guiando essa jovem a se tornar uma heroína. Talvez o Homem-Aranha seja o líder dessa nova saga, e eu acho que isso pode realmente funcionar. A inclusão da Jean se encaixou com a transformação do Peter, que foi diferente do esperado. Peter nunca se transforma no Homem-Aranha monstro, mas embora eu gostaria que isso tivesse acontecido, realmente não houve uma oportunidade pra isso porque esse filme é muito focado no Peter Parker. Transformá-lo em monstro-aranha exigiria mudar o foco para outro personagem. Fizemos isso em uma cena, mostrando flashbacks focados em Sarah e Jean Grey, mas é apenas uma cena de origem delas. Fora essa cena, o Peter estava basicamente em todas as cenas desse filme. Ele é totalmente o foco. Em vez disso, a transformação é mais sutil, se mostrando na teia orgânica do Peter, força aumentada e seu comportamento mais agressivo. E deixa eu te falar, quando o Homem-Aranha fica sério lutando contra o Escorpião, é assustador. A transformação foi uma ótima metáfora para o Pedro perdendo sua humanidade e se dedicando cada vez mais ao trabalho, como diz Jean The Wolf. Esse recurso narrativo funcionou bem com Jean, a outra Jean, Jean Grey, e trouxe Bruce Banner naturalmente para a história. Pedro agora está mais poderoso, o que é empolgante. Vai ser ótimo ver esse Homem-Aranha turbinado ajudando a liderar a investida em Vingadores, Guerras Secretas, mas, de qualquer forma, essa história funcionou bem como uma manifestação física do que o Pedro está passando. Mas pelo que ele está passando, bem, ele está enfrentando uma fase bem difícil. Embora eu gostaria que eles tivessem deixado a separação do Pedro com a MJ e o Ned durar mais tempo, acho que isso seria mais viável se tivessem lançado um filme antes. Já se passaram 5 anos na vida real e 4 no filme, então isso parece devastador. Você sente pena do Pedro o filme todo e tudo só piora. Quando ele finalmente sai para encontrar Ned, vê MJ beijando o outro, o que é devastador. Depois ele passa pela revelação de identidade falsa, que é muito brutal, e mesmo que as cenas do Pedro e da MJ no castelo do Frank sejam fofas, não terminam bem. Parece que Pedro, de forma deliberada ou subconsciente, deixou o bilhete para a MJ encontrá-lo. Outro risco que ele assume para se expor, só para ter o coração partido mais uma vez quando ela diz que não o ama. É devastador. Momentos como esses, a montagem no começo dele sozinho, ele vendo a MJ beijar outra pessoa, o truque da Jean e depois a MJ dizendo que não o ama me fizeram sentir tanta pena do Pedro que não pareceu apressado quando a MJ e o Ned voltaram para a história. Fiquei com um sorriso enorme ao ver o trio se divertindo junto. Me deixou com um sorriso enorme no rosto quando o Ned de alguma forma parece lembrar do Pedro e ver a MJ segurando o colar com a flor preta Delilah. Eles não resolveram tudo completamente. Na verdade, talvez não tenham resolvido nada. O feitiço aparentemente ainda está intacto, mas o Pedro está criando novos laços com a MJ e o Ned, ou pelo menos essa é a minha interpretação do final.
original. Com o Ned, o aperto de mão foi pura memória muscular, e ele conectou a MJ, chamando o Homem-Aranha de Pedro para essa pessoa, se apresentando como Pedro, e a MJ simplesmente acredita que já conhecia El e que eles já ficaram juntos. Acho que o Ned aceitaria totalmente por achar que já foram grandes amigos, já que se deram bem de cara. Acho isso perfeito. Poderíamos ter incluído Gata Negra, Gwen Stacy, Harry Osborn e outros clássicos do Homem-Aranha, mas é importante lembrar que este não é o Homem-Aranha dos quadrinhos, e o público já está apegado aos personagens atuais. Acho que esse é o caminho mais natural para eles, então entendo por que estão seguindo essa direção e mantendo esse elenco de sucesso. O Peter já passou por tanta coisa, ele e a MJ podem voltar a ficar juntos no próximo filme. Eu estou totalmente de boa com isso. Na verdade, estou até ansioso por isso. Como ainda está em aberto, talvez o próximo filme traga a Gata Negra primeiro, mas no fim, ele e MJ ficam juntos. Isso seria no próximo Homem-Aranha. Esse filme não prepara só outro filme do Homem-Aranha, ele prepara mais do que qualquer coisa, um monte de outros filmes que não são do Homem-Aranha. O Hulk do MCU tem sido bem fraco desde Thor, Ragnarok. Ele foi ficando cada vez mais humano, cada vez mais Bruce Banner e cada vez menos Hulk. E não só isso, mas não teve nenhuma transformação do Hulk na tela desde os Vingadores há 14 anos, agora ele voltou e eu lembrei porque gosto desse personagem. Primeiramente, as interações entre Peter e Bruce já são ótimas. Você respeita Bruce por reconhecer logo o gênio de Peter, lembrando a relação dos quadrinhos entre Peter Parker e Reed Richards. Nessa cena, da forma como Jean o apresenta, ele parece parte natural do mundo e é inserido perfeitamente. Vemos ele mudar do Professor Hulk, um visual meio sem graça pro Hulk de verdade. Eu realmente sinto falta desse cara. A transformação é insana. O Hulk é assustador pelo tamanho, pelos movimentos rápidos e pela voz. O fato de vermos o Homem-Aranha e o Justiceiro se unindo contra o Hulk é insano. A luta entre o Homem-Aranha e o Hulk é incrível. O Hulk é mais forte, mas gosto que ele não se sai tão bem contra alguém tão ágil quanto o Homem-Aranha. A agilidade e o sentido aranha do Pedro são sua maior força, permitindo que ele supere quase qualquer um. Já enfrentou todos os X-Men sozinho nos quadrinhos, derrotou o Doutor Estranho em Sem Volta para Casa e segurou o Hulk por um tempo. Quando tudo se acalma e Bruno pergunta repetidamente se machucou alguém, você sente pena dele. Ele é um herói trágico, típico da Marvel. A inclusão do Hulk é algo muito característico da Marvel. Essa parte do filme, e o filme todo em geral, parecia um episódio muito longo de uma série animada do Homem-Aranha ambientada em um universo Marvel maior, onde o Homem-Aranha é o centro do universo Marvel, mas muitas outras partes do universo estão envolvidas de uma forma muito natural. O Justiceiro, Hulk, Jean Grey e os Novos Vingadores se encaixam de forma natural, tornando a Nova York da Marvel mais viva e ativa, o oposto do retrato em Demolidor, renascido. Isso parece típico da Marvel ao retornarmos à época em que o Homem-Aranha era o principal personagem do universo Marvel. Ou pelo menos é o que penso sobre as inclusões do Justiceiro, Hulk e Jean Grey. Já sobre a Yelena, não tenho tanta certeza, pois suas cenas foram as mais incomuns do filme. Isso encaixou na trama, deixou o universo cinematográfico mais conectado e gostei da ideia de Peter ter laços com os Novos Vingadores. Só achei estranho. O local, o jeito que a Yelena falava, foi tudo muito incomum, e a vibe parecia um pouco estranha. Engraçado como a Yelena, uma pessoa comum, diz ao Homem-Aranha, que já foi Vingador, lutou contra Thanos no espaço e enfrenta o Hulk, que ele não está no nível dela. Total desrespeito com meu Gold. Se ele entrasse nos Novos Vingadores, seria o segundo mais poderoso, só atrás do Sentinela, e como o Sentinela mal consegue aparecer, na prática ele é o mais poderoso. A diferença dele para os demais, exceto o Sentinela, é enorme. Respeita o nome dele, mesmo antes de estar fortalecido. Mas o que menos gostei em Homem-Aranha, Um Novo Dia, foi a inclusão da mão. Eles estavam bem diferentes das versões da Netflix, o que só faria sentido se houvesse motivo para incluí-los, mas acho que poderiam ter sido trocados por qualquer um de vários outros personagens. Acredito que teria funcionado melhor se os vilões menores do vídeo de montagem fossem a força-tarefa anti-Homem-Aranha, como um sexteto sinistro de segunda linha a serviço do controle de danos, com Escorpião, Boomerang, Lápide, Hermrod, Tarântula e no lugar da mão no vídeo, o Besouro. Isso faria a necessidade
capacidade do Peter se aprimorar para ser mais crível, empolgante e com o estilo do Homem-Aranha, talvez o que o filme precisava. Pode até ser o filme mais Marvel de todos, mas não é o filme mais Homem-Aranha de todos. Em termos de elenco de personagens, esse deve ser o filme menos Homem-Aranha de todos. Mas em relação ao próprio Homem-Aranha, eles acertaram em cheio no personagem. Mas quando se trata dos vilões, eu fico um pouco dividido. Esse é o primeiro filme do Homem-Aranha que realmente não tem um vilão principal. Inclui vários vilões do Homem-Aranha, mas todos só fazem participações ou, como o Escorpião, tem papel pequeno. Acho que o Escorpião precisava de um capacete, mas as lutas dele com o Homem-Aranha são ótimas. Gosto de como ele parece uma ameaça recorrente, e o Peter já tem sua própria galeria de vilões. No filme, exceto pelo Escorpião e participações especiais, os antagonistas são Jean Grey, que é heroína, Hulk, também herói, e Bill Metzger, que é um vilão dos X-Men, o Controle de Danos, que normalmente é uma organização não vilanesca, e a Mão, que são principalmente vilões do Demolidor e do Wolverine. Jean Grey ser a principal ameaça em um filme do Homem-Aranha é algo inesperado, mas funciona e reforça a ideia de ser o filme definitivo da Marvel, especialmente pela ligação com os X-Men. E eu acho que do ponto de vista comercial, isso foi inteligente. O Homem-Aranha é o queridinho da Marvel, uma verdadeira máquina de fazer dinheiro que nunca deixa de atrair o interesse das pessoas. Sem dúvida existe um certo cansaço com filmes de super-heróis por aí, mas como o fim de semana de estreia insano nas bilheteiras prova, não existe nem um pouco de cansaço com o Homem-Aranha. Então, com essa ideia em mente, e tenho certeza de que eles reconhecem isso, a Marvel sabia que, se as pessoas fossem assistir a qualquer coisa que não fossem os Vingadores, seria o Homem-Aranha. Então, a ideia aqui parece ser que eles meio que usam esse filme como uma plataforma de lançamento. Todos vão assistir e, com sorte, se animar com o máximo de produções futuras ou já existentes além do Homem-Aranha, sem parecer exagero. Tudo se encaixa naturalmente. Mas veja quantas coisas esse filme aparentemente pé no chão do Homem-Aranha conecta. Ele ainda traz o Hulk, que certamente será citado em Guerras Secretas. Inclui Helena, ligada aos Thunderbolts e a Doomsday. Inclui também o Justiceiro, conectado ao universo Marvel da Netflix e ao Tentáculo. Tem conexões com os 3 filmes do Homem-Aranha da série Home, desde a luva do Shocker e o traje de Volta ao Lar em De Volta ao Lar, a Black Delilah. De Longe de Casa, conexão direta com Sem Volta para Casa e imagens de arquivo dos 3 filmes. Enquanto prepara não só o filme dos X-Men, mas possivelmente toda a saga dos mutantes, já que Peter pode ter criado o colar inibidor de mutantes. Tudo isso enquanto foca no drama de Peter e suas lutas, retratando uma Nova York da Marvel bonita, bem filmada, cheia de ação, humor e emoção, sendo um filme do Homem-Aranha que faz você se sentir bem. A ausência de um vilão clássico do Aranha impede que seja o filme definitivo do Homem-Aranha, mas, fora os Vingadores, considero o melhor da Marvel, transmitindo exatamente a sensação que eu tinha do universo Marvel na infância. Histórias centradas no Homem-Aranha enfrentando a caótica Nova York do universo Marvel, abordando não apenas seus desafios, mas todo o universo Marvel. Acho que essa plataforma de lançamento funcionou comigo. Agora estou mais animado para X-Men, porque gostei da Jean Grey e até do Metzger. Ele seria um excelente vilão recorrente na saga dos mutantes, pois o Controle de Danos pode virar uma organização antimutante, algo bem construído neste filme. Estou mais empolgado para rever o Hulk e adorei o que fizeram com o Justiceiro. Estou mais empolgado para Guerras Secretas, pois a cena pós-créditos indica o Homem-Aranha indo para o mundo de batalha. Espero que ele seja um dos protagonistas desse filme. Acho que o protagonista deveria ser o Reed Richards, seguido de perto pelo Homem-Aranha. O filme não é perfeito, a trilha sonora não me marcou e talvez eu preferisse mais vilões do Homem-Aranha. Com uma trilha sonora melhor e os vilões da montagem no lugar da Mão, esse filme seria um 10 de 10 perfeito. Mas de modo geral, durante o filme, eu sempre estava ou com um sorriso enorme no rosto, ou na ponta da cadeira, ou completamente envolvido no drama. Esse filme merece 9 de 10. Comente sua opinião e obrigado por assistir. Veja o próximo vídeo para saber o que assistir antes de Vingadores: Doomsday.